Hoje no nosso curso de Arduino nós vamos trabalhar com o sensor de temperatura LM35. É um sensor muito fácil de trabalhar e ele é tudo de bom, porque ele é barato, ele é preciso, ele é fácil de encontrar e fácil de trabalhar. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo não. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Então sem mais demora, vamos para a prática para a gente aprender como trabalhar com o sensor de temperatura LM35. Aí logo depois da vinheta, roda aí. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos aprender a trabalhar com o sensor de temperatura LM35. E eu já preparei algumas imagens aqui pra gente. Primeiro, é para a gente conhecer o circuito. É esse transistor aqui, bem pequenininho, muito fácil de trabalhar. Ele é tudo de bom. Ele é fácil de encontrar, ele é fácil de trabalhar, ele é barato, certo? E tem uma precisão interessante aí para a gente. A pinagem dele, a configuração da pinagem dele é o seguinte. O pino esquerdo, com ele virado aqui para a gente, é a alimentação, certo? O VCC. O pino do meio é a saída, onde nós vamos ligar na porta analógica no Arduino, e esse valor aqui de 10 mV por grau Celsius é importante para a gente, nós vamos entender isso. E o pino da direita é o pino de ground, o pino de terra. As especificações desse sensor são faixa de medição de menos 55 a 150 graus Celsius, tensão máxima de 35 volts, ele é calibrado para graus Celsius, então é fácil a gente obter o valor em Celsius, a gente não precisa fazer conversão nenhuma para Celsius, só para Fahrenheit, aí a gente precisa fazer a conversão, certo? E a variação do sinal de saída é de 10 mV por grau Celsius. Isso significa que nós vamos ligar na porta analógica de 0 a 1023. A cada grau Celsius de leitura de variação, ele vai variar 10 mV, certo? Começando de 0 volts para 10 mV e assim por diante, até os 1024, ok? Os 1023, né? De 0 a 1023. Então, essa informação nós vamos utilizar para o cálculo da temperatura. A montagem do sensor ela é muito simples. Olha só esse esquema aqui que representa a montagem que nós vamos ter na prática, certo? Então, no pino esquerdo a gente alimenta com os 5 volts, o pino do meio é a leitura que nós vamos ligar na nossa porta analógica e o pino da direita é o pino de alimentação, onde nós vamos ligar no ground, certo? Exatamente essa montagem aqui que nós vamos fazer na prática. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui o datasheet, certo? Do arquivo, vocês encontram aí na internet. E aqui vocês vão achar todas as especificações do circuito. Tá vendo aqui a montagem? O pino da esquerda VCC. Essa montagem aqui, olha só, é diferente porque esse aqui é o LM35DT, certo? Então, a montagem dele é alimentação, ground e saída. Tá vendo? O que nós vamos trabalhar? Alimentação, Vout e ground. Tá certo? Então, ele tem alguns encapsulamentos diferentes aí, tá? Obviamente, as configurações vão mudar e vocês vão obter essas configurações no datasheet. Aqui a gente tem tudo, tá vendo? Tensão máxima de operação, ó, 35 volts. Tá vendo? A faixa de leitura aqui, ó, de menos 55 a 150 graus Celsius. Tá vendo que interessante isso daqui? Então aqui vocês vão achar todas as informações do circuito. É só recorrer aqui ao datasheet. Vamos ao nosso código, vamos começar a trabalhar com o nosso sensor. Aqui é o seguinte, vamos às configurações iniciais. Nós não vamos precisar importar nada, tá? Nenhuma biblioteca, mas nós vamos precisar criar umas variáveis aqui. E a primeira variável que nós vamos criar, pode ser um define também, né? Obviamente, aqui é um define, vai ser o pino, onde nós vamos conectar o nosso sensor. E nós vamos ligar no A0, certo? Vai ser na porta analógica 0. Pode ser na 1, na 2, na 3, na 4, na 5 e por aí vai. Sem problema nenhum. Vamos precisar de uma variável aqui para temperatura, então vamos colocar aqui do tipo float. Vamos chamar de temp, certo? Iniciar com 0. E vamos também criar
nós podemos criar uma outra variável para armazenar a última temperatura lida. Porque aqui a gente pode fazer o seguinte, nós podemos mostrar o valor da temperatura lido a cada segundo, certo? Ou podemos mostrar somente o valor da temperatura quando tiver alteração. Tá? Para não ficar mostrando toda hora, a gente vai mostrar, ó, houve alteração? Houve, então mostra. Não houve alteração? Então não mostra. Vai sendo, se não houve alteração, vai ser sempre o último valor mostrado. Tá certo? Fica melhor o código assim. Então, nós vamos criar uma variável que vai chamar última temperatura, última temp, e também iniciar com 0, certo? 0.0 e também 0.0. Ok, então nossas variáveis estão criadas. Agora vamos aqui no setup, inicializar a serial. Então, serial begin 9600, porque nós vamos mostrar o valor lido no console. Detalhe interessante, vocês podem utilizar o display para poder mostrar a temperatura, igual nós fizemos na aula onde eu mostrei o módulo de temperatura e umidade, certo? Onde nós fizemos ali aquela mini estação meteorológica, tá certo? Vocês podem utilizar também o display para mostrar essa temperatura sem problema nenhum. Então, aqui no setup, a única coisa que a gente vai fazer é inicializar a nossa porta serial. Vamos ao nosso código e a primeira coisa de cara que nós vamos fazer é a leitura da temperatura. Veja bem como é que vai funcionar essa temperatura. Eu preciso ler o valor que está vindo aqui no pino analógico, no analógico 0, certo? Então, analog read pino. Ok? Então, fiz a leitura do valor que está vindo aqui no pino analógico. Só que aqui nós precisamos de realizar alguns cálculos pelo seguinte. O que está vindo aqui é uma leitura de tensão, certo? Ele vai ler uma tensão que está sendo retornada pelo sensor de temperatura, pelo pino do meio do sensor de temperatura. A gente precisa converter essa leitura, que é em tensão, para a temperatura, ok? Para um valor mostrado correspondente a uma temperatura. Então, como que nós vamos realizar esse cálculo? Aqui é o seguinte, vamos colocar primeiro aqui as regrinhas do nosso cálculo, para depois a gente fazer aqui, ó. Vai ficar bem simples, veja bem. A faixa de operação dele de tensão é de 0 volts, certo? 0 volts representa o valor 0 na porta analógica, até 5 volts, que representa o valor 1023. Correto? Essas aqui são informações da porta analógica, e isso a gente aprendeu lá no início do nosso curso, quando nós falamos de porta analógica. Muito bem. Cada grau, deixa eu colocar em comentário, vou colocar tudo isso aqui em comentário. Beleza, aqui. Joia. Faça o seguinte, colocar esse comentário aqui em cima, para não ficar tudo misturado ali no meio. Vamos colocar os comentários aqui em cima. Beleza, 5. Joia. E aqui nós vamos fechar o nosso esquema de comentário. Então, cada grau, ok? Cada grau Celsius varia, o sinal, a variação de cada grau Celsius corresponde a 10 milivolts. Então, a unidade é 10 milivolts por grau Celsius. Ok? Essa é a variação que vai vir aqui a cada volts no pino do meio, que vai entrar na nossa porta analógica. Bom, dito isso, o cálculo é o seguinte, a regrinha, a tensão em A0, ok? No nosso pino que está entrando no pino analógico 0, é igual ao valor lido em A0, nele mesmo, ok? O valor lido por ele, vezes 5.0, já que estamos trabalhando com float, dividido por 1023. Por que 5 dividido por 1023?
Porque o 5 é o máximo, o 23 também é o máximo. Eu preciso de 1023 variações entre o 5 e o 0. Beleza? Aliás, 1024 variações, né? Já que vai variar até o 0 ali, mas o 1023 é o valor máximo. Ok? Dito isso, nós obtivemos a tensão, agora nós vamos à temperatura. Então, temperatura é igual esse resultado aqui da tensão de I a 0 dividido por 10 milivolts. Então, nós já obtivemos a temperatura de acordo com a tensão e a variação a cada grau. Então, basta a gente transformar tudo isso aqui agora em um cálculo para a gente poder utilizar no Arduino, no nosso código, na programação. Então, a gente pode falar aqui que temperatura é igual valor... Opa, aqui é dentro, né? Peraí, temperatura é igual valor lido do A0, ok? Vezes o quê? 5.0, isso aqui, ó, dividido por 1023. Isso aqui dividido por 10 milivolts. Muito bem. Transformando tudo isso aqui em números agora, eu tenho simplesmente aqui no final, né? O 10 milivolts é equivalente a 0.01, certo? Volts. Ok? Então, está aqui a nossa equação para o cálculo da temperatura. Então, nós vamos ler o valor da porta A0, multiplicar pelo resultado de 5 dividido por 1023, e o resultado disso tudo nós vamos dividir por 10 milivolts, já que essa é a informação que está vindo do datasheet do nosso sensor, de como funciona o nosso sensor. Ok? Então, vamos lá, vamos transformar isso aqui, ó, isso aqui, vamos levar para o nosso código. O valor lido já está aqui. Então, falta a gente multiplicar por 5.0, dividido por 1023, certo? Isso tudo aqui dividido por 10 milivolts. Então, nós já obtivemos a temperatura, o valor lido já em graus Celsius, armazenado ali na nossa variável temperatura. Se eu quiser simplesmente mostrar isso daqui todo o tempo, basta a gente imprimir isso aqui na tela. Então, aqui, ó, serial.print. Eu vou imprimir aqui o texto, vou imprimir o texto temp. Aqui, ó, temperatura. Dá um espacinho aqui. E o valor lido. Serial.print, o valor de temp. Mais a unidade ali, né? O graus Celsius. Aqui, ó. Graus Celsius. E aqui a gente pode colocar um print ln para ele poder passar para a linha de baixo. Só que aqui é o caso. Ele vai ficar mostrando esse valor aqui a cada segundo, mesmo que a leitura seja a mesma, tá? Nós vamos adaptar esse código aqui para ele mostrar o valor somente quando a leitura for diferente. Então, basta a gente usar um if aqui, gente. Olha que fácil. Então, se o valor da temperatura for diferente de última temperatura lida, ok? Se for diferente, o que nós vamos fazer? Vou delay aqui fora, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos armazenar aqui em última temperatura o valor de temperatura e fazer a impressão. Então, nesse caso, imagina aqui, eu armazenei o valor de temp em última temp, ok? Li novamente. Se o valor lido, se o novo valor lido for igual ao valor antigo, ele não vai fazer essa leitura. Ele vai pular, porque aqui vai dar false, ele vai pular, aguardar novamente
e lê novamente. Agora, se o novo valor for diferente do valor lido anteriormente, aí sim, ele atualiza o valor, o último valor, e faz a impressão da temperatura no console. Então, olha que código interessante aqui para a gente. Então, esse código aqui, ele já retorna para a gente a temperatura. Se a gente compilar aqui, ele vai carregar para o Arduino, e vocês vão ver que ele já vai me dar um retorno aqui da temperatura aqui no console. Olha só, vai começar a me dar informação da temperatura ali, tá vendo? 25.42. Como eu usei float, eu estou fazendo uma leitura mais precisa. Eu posso transformar, eu posso usar int aqui, ó, se eu não quiser usar as casas decimais, certo? Aqui, ó, eu coloco int aqui para temperatura, então eu coloco 0, certo? E aqui também 0. E aí o valor que ele vai me dar é inteiro, ele não vai me dar o ponto ou alguma coisa, certo? Ele vai me dar uma leitura inteira aqui da temperatura, tá vendo? Aqui, ó, 25 graus. E ele não está mostrando toda hora. Por quê? Porque não tem uma variação de temperatura a todo momento. Ok? Olha lá, quando houve a variação, olha lá, ele pulou para o 26, depois ele variou de novo, ele voltou para o 25, tá vendo? Então, se eu tirar essa condição if, de segundo em segundo ele vai ficar me dando a leitura aqui, ó. Então vai ficar, por exemplo, aqui, ó, 25, 25, 25, 25, 25, 25, até isso aqui vai rodar para sempre. Nesse caso nosso, ele só mostra a leitura quando existe a variação. Mas nós ainda podemos melhorar o nosso código para ele não ficar variando tanto, porque isso aqui é uma variação muito pequena. Ele está variando toda hora aqui entre 25, 26, 24. A gente pode fazer uma média e mostrar simplesmente quando tiver uma variação mais significativa. Então, vamos mudar o nosso código aqui. Vamos fazer uma adaptação do nosso código aqui, que vai ser o seguinte. Nós vamos agora criar um array, onde nós vamos armazenar várias leituras, certo? Então, eu vou chamar esse array de média, com 10 posições. Pode fazer mais? Pode. Pode fazer 20? Pode. Pode fazer 15? Pode. Enfim, eu vou fazer inicialmente com 10 posições. Ok? E aqui vai funcionar da seguinte maneira. A leitura agora, nós vamos colocar aqui um for. Nós vamos usar um for int i iniciando em 0, enquanto i for menor do que 10, i mais mais. I mais mais. Esse for vai servir para a gente usar junto com o nosso array. Então, vou falar que média na posição i vai receber o valor lido aqui, ó. Vai receber o valor retornado por esse cálculo aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, isso a cada, vou fazer um delay aqui, de 100 milissegundos. Beleza? Então, eu vou ler 10 vezes, certo? Armazenar cada leitura em uma posição do meu array média, e armazenando aqui o somatório dessa leitura. Pode ser em temp mesmo. Então, temp recebe o seu valor mais o valor lido. Então, está aqui no média da posição i, mais o valor lido atualmente. É isso mesmo que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa média mesmo, certo? E aqui no final, após o loop, eu vou falar que temp, aqui nós vamos fazer efetivamente a média, né? Vai receber o seu próprio valor dividido por 10, certo? 10 pode ser 10.0 ou 10, enfim, dividido por 10, que é o número de leituras que eu fiz aqui no meu array. Aqui é a média, é uma média simples, certo? Dessa maneira, essa leitura aqui vai sair daqui agora. Ó. Não, essa leitura já está aqui dentro, ó, certo? Dentro do nosso for aqui. E agora o resto é exatamente da mesma maneira. O que, que acontece com essa leitura? Ela vai variar, ela vai mostrar somente quando houver uma variação mais significativa.
Então, veja bem, 24. Vocês vão ver que ele vai mostrar menos valores. O sensor ainda está calibrando, né? Tá vendo? Ele vai mostrar menos leituras. Ele não vai ficar variando toda hora. Tá vendo? Por quê? Porque ele não vai encontrar na média das leituras uma variação tão significativa. Então, ele só vai variar, mostrar aqui, quando efetivamente a temperatura estiver caindo ou estiver subindo. Eu vou mostrar na prática a nossa montagem e nós vamos apertar na mão mesmo ali o nosso sensor para a temperatura subir e a gente vê que a temperatura vai subindo aqui. Essa leitura aqui é a temperatura aqui do ambiente agora, que ele está lendo, certo? Vamos para a prática, vamos colocar uma imagem aqui, ó. Deixa eu colocar esse console para cá, não diminui não. Mas aqui a gente vai ver, ó, e eu vou colocar a imagem aqui do lado da prática, mostrando aqui a montagem e a variação do nosso sensor. Então, olha só, pessoal, tá aqui a nossa montagem. Então, a gente observa aqui, ó, que o pino do meio do nosso sensor aqui de temperatura está ligado aqui na A0, tá vendo o jumperzinho amarelo, e a alimentação aqui vindo dos 5 volts no jumper vermelho e o ground no jumper azul. Então, fiz a mesma conexão aqui, ó, jumperzinho vermelho alimentando a perna da esquerda e jumperzinho azul alimentando a perna direita. Então, nós estamos vendo lá na tela a leitura do nosso sensor. Notem aqui, ó, que eu vou segurar o sensor, se eu não desconectar aqui, ó, não desconectei. E ele está aumentando a temperatura, tá vendo? Por quê? Porque como eu estou apertando ele, né, a temperatura aqui do meu dedo apertando o sensor. Tá vendo? Aumentou para 35, 36, olha lá, 37. Tá vendo? Vou soltar e vocês vão ver que gradualmente a temperatura vai diminuindo, certo? Olha lá, 36, 35, 34, tá vendo? E vai diminuindo aqui de acordo com o nosso código. Obviamente que ele vai demorar um pouco mais a voltar para o 26, certo? Vai voltar para o 26 a hora que ele esfriar totalmente ali da interferência que eu fiz, né, da temperatura manual nele ali. Tá certo? Então, mas aqui nós já vimos que ele funciona. Que se eu aquecer, né, ele vai mostrar uma temperatura maior. Obviamente, se eu esfriar, se eu jogar uma fonte de frio ali nele, a temperatura ali vai diminuir. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Na aula de hoje aprendemos a trabalhar então com sensor de temperatura LM35. Não é inscrito ainda no nosso canal? Perde mais tempo não. Se inscreva agora. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.